Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui para a primeira gravação do vídeo do nosso canal aqui, onde nós iremos fazer os estudos das cartas encíclicas, dos documentos dos papas pré-conciliares. Então, o objetivo do nosso canal, o Cátedra Católica, canal Cátedra Católica, a partir de agora, é a gente trazer para vocês, na íntegra, de forma totalmente integral e preservada, aqui, a verdade católica, o verdadeiro ensinamento da doutrina católica, por meio das cartas, dos documentos papais pré-conciliares. Aqui não é a nossa opinião, não é a nossa posição, mas sim a verdade católica por meio dos documentos papais. Então, essa é a nossa contribuição. É lamentável que, infelizmente, leigos tenham que assumir essa função, essa missão, porque, infelizmente, isso foi negligenciado. Isso foi negligenciado de maneira até proposital, para que nós não tivéssemos acesso a esses documentos, que têm poder de cura, exorcismo e libertação. Então, é preciso que a gente realmente busque conhecer a verdadeira doutrina católica. Quando você compara o que a Igreja ensinava antes do Concílio Vaticano II e o que é praticado e ensinado hoje, a gente vai perceber claramente, de maneira muito óbvia, que uma nova religião foi instaurada. Uma nova religião. Porque antes, os papas, por meio da sua infabilidade papal, traziam a verdade, preservavam a verdade do depósito da fé. Então todos os papas, todos os sumos pontífices vinham confirmando na fé tudo aquilo que os seus antecessores traziam como ensinamento. E isso perdurou até Pio XII. Então a partir daí a gente vê a grande contradição que após João 23, Angelo Roncalli, a partir dali a gente vê a grande contradição que se estabeleceu dentro da estrutura eclesial da igreja, onde mais nenhum papa confirmava aquilo que o outro tinha como ensinamento. Então, foi a partir daí que também surgem as novidades, uma igreja que vive de novidades, que vai aderindo a uma teologia mais antropocêntrica, abandonando o teocentrismo, tira Deus do centro, e o homem passa a ser o centro dessa nova religião, dessa fé que está aí. Então, é preciso que a gente tenha muito discernimento, que a gente veja. Eu não acredito de maneira nenhuma que estava tudo errado e foi preciso acontecer um concílio para corrigir, para se modernizar, para se adaptar ao mundo. Eu não acredito, porque as coisas de Deus, elas são imutáveis. A verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade da igreja, ela é imutável e não precisa se adaptar ou se modernizar às novidades. Então, é preciso que a gente examine com bastante sabedoria, peça a orientação do Espírito Santo, para que a gente possa entender. E a missão do canal Cátedra Católica é trazer na íntegra todos esses documentos, para que a partir do estudo deles, a partir do conhecimento deles, a gente possa entender realmente o que se passa atualmente. Fala-se muito em crise, uma crise. Mas o que nós vemos hoje, o que se trata hoje é de uma verdadeira impostura religiosa. Que não tem nada a ver com o catolicismo, que tem aparência de catolicismo, que se apoderou dos prédios, das igrejas, de toda a estrutura da igreja, mas que na sua essência, nos seus ensinamentos, na sua prática religiosa, não tem nada de católico. Não tem nada de católico. É uma religião humanista, antropocêntrica, que colocou o homem no centro de tudo, e deixou Deus de lado. De maneira que a gente percebe isso claramente, quando a gente entra dentro das igrejas, o sacrário foi colocado para o lado, no fundo, em alguns lugares, no subsolo, enfim. Então a gente vai vendo tudo isso, lógico que isso aí, a partir do estudo desses documentos, a gente vai tirar as nossas dúvidas, Foi dessa forma que eu obtive um esclarecimento maior, foi por meio do estudo dos documentos. E a nossa missão do canal Cátedra Católica é fazer o que é feito pelo irmão Ibrahim do canal A Verdade Católica.
a verdade da fé católica. Então a gente quer trazer aqui na íntegra todos os documentos, é lógico que da nossa forma, né, com o nosso sotaque nordestino aí, a gente poder trazer um pouquinho aí para os irmãos e que mais irmãos possam aderir a esse tipo de trabalho, não é? A gente sabe que os padres da tradição que rezam não unacum realmente são muito poucos, né? O Brasil é um país continental e por enquanto ainda nós não temos, não é, esse grande número de sacerdotes que possam fazer essa catequese para a gente aqui, trazer esses verdadeiros ensinamentos. Porque durante toda a minha vida, quando eu era do modernismo, isso tudo foi omitido para a gente, isso tudo foi omitido. Nada disso, né? Todos os encontros diocesanos, formações, nada disso a gente via. É só Concílio Vaticano II, Concílio Vaticano II, documentos do Concílio Vaticano II e somente isso. É como se negasse a tudo que aconteceu antes do Concílio Vaticano II. E a fé católica, ela só pode ser constatada como verdadeira se for vivenciada na sua integralidade. Não é? Eu não posso ignorar aquilo que foi ensinado pelos sumos pontífices antes do Concílio Vaticano II. É um grande erro. Eu acho que essa tal crise que está instaurada nessa impostura religiosa, ela demonstra muito bem isso. Então, se afastaram totalmente da verdade da fé, do depósito da fé. E a gente está vendo aí os resultados, os frutos, né? Pela árvore conhecereis os frutos. Então, é com essa missão, é com esse compromisso que a gente inicia a partir de hoje esse trabalho, não é, de trazer para vocês, para o público do Cátedra Católica e a todos que estejam assistindo esse vídeo, é trazer, né, toda essa riqueza doutrinal, né, dos ensinamentos dos papas pré-conciliares. Então, essa é a nossa missão a partir de agora, do canal Cátedra Católica, e a gente espera que vocês possam compreender também um pouco das nossas limitações, né? A gente não é nenhum teólogo, alguma coisa parecida que eu exerci quando pertencia ao modernismo, é que eu era catequista, não é? Que eu era catequista de pais e padrinhos durante 12 anos aí, mas realmente uma coisa muito limitada, não é? A gente, enfim, dentro daquelas limitações, né, do modernismo que não capacita, não traz a verdade da fé, né? Então a gente só tinha vestígios, pequenos vestígios, né? De verdade, né? 90% de verdade, mas tinha os famosos 10% de veneno, né? Que aquilo ali botava tudo a perder. Então, assim, é a única experiência que nós temos com isso, e a gente conta com a compreensão de vocês, né? A gente não é teólogo, mas a nossa missão aqui, o que eu me comprometo, e o canal Cátedra Católica se compromete, é de trazer a verdade dos documentos, as cartas encíclicas, os documentos papais pré-conciliares, né? Com esse objetivo, né? Para que assim como eu cheguei a essa constatação dessa impostura, da implantação dessa impostura religiosa do Vaticano II, vocês possam chegar, não por influência, né, do que nós vamos fazer aqui, né, até mesmo porque eu sou um pecador miserável que dependo da misericórdia de Deus, e qualquer coisa boa que eu faça nessa vida não é por mérito meu, mas por mérito de nosso Senhor Jesus Cristo. E é com isso que a gente busca. A gente não está aqui para julgar pessoas, nós estamos aqui para julgar ensinamentos, falsos ensinamentos, que infelizmente são propagados, né, nessa nova religião que foi instaurada. Então, vamos começar hoje, né, com a carta encíclica Mortalium Animus, né, de Sua Santidade Pio XI. Então, a gente vai trazer essa carta na íntegra, né, para que a gente possa abordar aqui os principais pontos e trazer um pouquinho, né, a gente tentar juntos aqui, a gente tentar chegar num esclarecimento mais amplo, né, mais claro, e que a verdade realmente prevaleça, a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é contraditória, ao contrário dessa nova religião, ao contrário dos ensinamentos do Vaticano II, que se contradiz a todo momento, né, que se contradiz. Então, o próprio Jesus Cristo nunca se contradiz, né? A verdade de Jesus Cristo nunca se contradiz, muito pelo contrário. Ele veio para trazer a contradição no meio dos poderosos, dos sábios, né, dos ditos sábios, e isso é preciso que nós levemos em consideração. Não existe dubiedade, né? A gente, quando mergulhar a fundo desses documentos, a gente vai ver que é um ensinamento doutrinário claro,
claro, firme, né, fiel realmente à sã doutrina católica, fiel aos ensinamentos, aos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é preciso que a gente observe com bastante atenção, né, que a gente reflita, que a gente rumine toda essa pérola desses grandes ensinamentos que a gente vai, a partir de hoje, né, mergulhar. Nós iremos mergulhar nesse oceano de conhecimento, né, desses documentos extraordinários, né, que trazem realmente a verdade da fé católica na íntegra, né, sem meio termo, sem respeito humano, né, porque hoje o que nós vemos é o respeito humano prevalecendo sobre o respeito a Deus, sobre o respeito e a obediência a nosso Senhor Jesus Cristo. E infelizmente isso não pode acontecer, tá certo? Vamos iniciar esse primeiro estudo, né, esse primeiro aprofundamento da carta Mortalium Animus de Sua Santidade Pio XI. Vamos ler aqui alguns trechos e aí depois a gente vai conversando um pouquinho, comentando um pouquinho a respeito desses trechos, né, desse documento. Carta encíclica Mortalius Animus de Sua Santidade Pio XI sobre a promoção da verdadeira religião. Aos reverendíssimos senhores patriarcas, primazes, arcebispos, bispos e outros ordinários dos lugares em paz e união com a Sé Apostólica. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Então nós vamos estudar agora o capítulo 1 e tem como subtema, né, subtítulo, a ânsia universal de paz e fraternidade. Talvez, jamais em uma outra época, os espíritos dos mortais foram tomados por tão grande desejo daquela fraterna amizade, pela qual, em razão da unidade e identidade de natureza, somos estreitados e unidos entre nós. Amizade esta que deve ser robustecida e orientada para o bem comum da sociedade humana, quanto vemos ter acontecido nestes tempos, nestes nossos tempos. Pois, embora as nações ainda não usufruam plenamente dos benefícios da paz, antes, pelo contrário, em alguns lugares, antigas e novas discórdias vão explodindo em sedições e em conflitos civis. Como não é possível, entretanto, que as muitas controvérsias sobre a tranquilidade e a prosperidade dos povos sejam resolvidas sem que exista a concórdia quanto à ação e às obras dos que o governam, as cidades e administram os seus negócios. Compreende-se facilmente, tanto mais que já ninguém discorda da unidade do gênero humano, porque, estimulados por esta irmandade universal, também muitos desejam que os vários povos cada dia se unam mais estreitamente. Então esse é o capítulo 1 que a gente traz para vocês, né, a ânsia universal da paz e fraternidade. Então esse é o desejo que todo ser humano, né, todo nós católicos, nós cristãos temos de viver essa paz. Mas é preciso que a gente entenda, dentro desse contexto, que existem dois cenários de paz. Existe essa paz do mundo, essa paz humana, né, de satisfação, de alegria, de que o mundo é uma maravilha, é o mundo das fantasias, e aquela paz humana que nunca vai acontecer, porque nós trazemos em nós a marca do pecado original. Então, enquanto o pecado reinar nesse mundo, essa paz ela é ilusória. Então, uma verdadeira paz que nós cristãos católicos devemos buscar incessantemente é a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. É trabalhando para o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, declarando Cristo Rei do universo. Então, só dessa forma nós alcançaremos a verdadeira paz. E essa união dos povos, ela gira em torno da Igreja Católica, que é a Arca de Noé. Quem dela ficar fora, perecerá. Então, essa unidade que a Igreja, que o Papa se refere aqui, é essa unidade em torno da Santa Mãe Igreja.
porque quem dela estiver fora irá perecer. Então a paz verdadeira ela está de todos os povos, de todas as nações, está justamente nessa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que as pessoas aderem ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, aprendem e põem em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Só a partir daí teremos a verdadeira paz. Essa paz humana, essa paz e amor, né, de soltar pombinha, né, esse falso pacifismo, essa é a grande realidade. O que nós vivemos hoje é um falso pacifismo, não é? Pessoas que querem viver uma paz, mas essa paz, ela é fantasiosa, ela não existe, ela não existe. Pode ter, até aparentemente você pode ver pessoas que vivem em paz, mas lá no fundo do seu ser existe um grande vazio, existe uma grande perturbação, uma grande aflição, justamente porque essa paz que as pessoas não podem viver aparentemente, ela não existe internamente dentro do seu ser, porque não é a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse pacifismo ele não faz parte da característica católica. Né? Os católicos sempre demonstraram força, principalmente nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos de perseguição, né? Nos momentos de martírio. Então a virilidade, né? E aí eu falo na virilidade também em termos de coragem, ela também se destaca, né? Dos homens católicos, das pessoas católicas. Né? Eu falo homens mais idosos, crianças, mulheres, todos aqueles que derramaram seu sangue para preservar essa fé. Né? Para hoje, essa aparente igreja conciliar, essa aparente fé que a gente vive, que a gente vê aí praticada pela igreja conciliar sinodal, né? É uma grande ofensa, né, por essas pessoas, mulheres, idosos, crianças, que derramaram seu sangue por essa verdade. Então, gente, essa questão de paz, de pacifismo, isso não faz parte. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, sim, contra o mal, contra o demônio, contra o pecado. Né? Então, a batalha contra o pecado é uma batalha interna de todos nós, que precisamos estar buscando forças, pedindo forças a Deus, para que a gente possa combater aqueles pecados que nos perseguem, que nos assolam, que nos infernizam. Então, nós estamos em guerra. Então, esse falso pacifismo, ele não condiz com a realidade. Por isso que ele é ilusório, porque as pessoas querem viver um pacifismo. Eles veem Jesus Cristo como um grande pacifista. Mas a paz que nosso Senhor Jesus Cristo propõe ao mundo não é igual a essa paz que muitos demagogos, muitas pessoas aí de falsa, né, de falsa virtude, né, que querem ser pacifistas, mas realmente trazem dentro de si algo terrível, algo terrível. Né? Então, eu acho que é essa paz que nós precisamos buscar, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é eterna, ela é perene, ela é verdadeiramente a grande paz que todo ser humano busca. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, por vários momentos, em várias passagens bíblicas, ele traz, né, essa postura de combate, né? Não só paz, não só amor, mas por meio de alguns atos realmente ser firme, ser incisivo naquilo que ele queria transmitir para a gente. Né? Então, é preciso que a gente olhe também para esse lado. As pessoas hoje, elas vivem uma fé de sentimentos. Né? Eu fui para a igreja e me senti bem. Não, a gente deve ir para a igreja para buscar a verdade. Né? Então, essa fé de sentimentalismo, essa fé de você vai... eu fui para a missa me senti tão bem. Então, a missa, a igreja não é lugar para isso. É lugar de adoração, é lugar de contemplação ao sacrifício, né, que é realizado naquele momento da missa. Então, da verdadeira missa, né, da missa tridentina. Então, quando a gente está numa missa tradicional, numa missa tridentina, a gente percebe isso. Né? A gente, como ser humano, a gente não tem lugar ali. A gente está ali unicamente para adorar, para testemunhar aquele momento único, que é o momento do sacrifício que se repete ali diante de nós. Então, um momento de contemplação, de adoração. Então, isso é muito importante para nós.
Então, que nós busquemos essa paz. Não essa paz do mundo, não essa paz ilusória, mas a verdadeira paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o mal for derrotado, quando a mentira for destruída, contra os inimigos de Deus forem banidos da nossa presença. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda essa paz. Que a gente busque por essa paz. Né? Que a gente faça com que essa paz chegue no coração das pessoas. Porque essa é a verdadeira paz. Então, continuando aqui, né, o documento Mortalhos Ânimos, vamos para o capítulo 2, que aborda o tema A Fraternidade na Religião, Congressos Ecumênicos. Então, nós iremos abordar a partir de agora o número 2 do documento Mortalhos Ânimos, A Fraternidade na Religião e Congressos Ecumênicos. Ouçamos com atenção o que diz o Papa Pio XI. Entretanto, alguns lutam por realizar coisas que não se assemelham quanto à ordenação da lei nova trazida por Cristo nosso Senhor. Pois, tendo como certo que rarissimamente se encontram homens privados de todo sentimento religioso. Por isto, parece, passaram a ter a esperança de que sem dificuldade ocorrerá que os povos, embora cada um sustente sentença diferente sobre as coisas divinas, concordarão fraternalmente na profissão de algumas doutrinas, como que um fundamento comum da vida espiritual. Por isto, costumam realizar por si mesmo convenções, assembleias e pregações, com não medíocre frequência de ouvintes, e para elas convocam para debates promiscuamente a todos, pagãos de todas as espécies, fiéis de Cristo, os que infelizmente se afastaram de Cristo e os que obstinadamente e pertinazmente contradizem a sua natureza divina e a sua missão. Então é justamente isso, não é? Esse tema vem abordar justamente isso, né? A prática do ecumenismo dentro da igreja. Então, essa prática, o verdadeiro ecumenismo, né, o que a igreja ensina, é que esses irmãos, que essas pessoas que se afastaram obstinadamente da fé católica, que o ecumenismo é isso, é trazer, exortar essas pessoas a retornarem à igreja católica, a retornarem à verdadeira igreja católica, aquela que fora dela não há salvação. Fora da igreja católica, da verdadeira doutrina, do depósito da fé, não há salvação. Mas diferentemente, né, desses encontros ecumênicos que a gente vê hoje realizados pela seita sinodal conciliar, pela seita conciliar sinodal, o que nós vemos é totalmente diferente, né? São momentos que lideranças, né, de lideranças religiosas, realizam encontros ecumênicos onde se iguala, né? Onde colocam a Igreja Católica no mesmo nível dessas falsas religiões, dessas heréticas religiões. Então é algo realmente muito preocupante, que causa uma confusão na cabeça dos fiéis muito grande. Quem não ficou perturbado, não é, com aquela frase de Bergoglio, não é, que no encontro com jovens disse: olha, todas as religiões levam a Deus. Isso é uma grande mentira, né? Isso é uma grande negação de verdade de fé. Porque nós sabemos que tudo aquilo que é ligado no céu, tudo aquilo que será ligado no céu será desligado na terra. Tudo aquilo que será ligado no céu, na terra, será ligado no céu. Tudo aquilo que for desligado na terra será desligado no céu. Então a autoridade do Sumo Pontífice, a autoridade da igreja, ela estabelece isso como verdade de fé. Então fora da igreja católica não há salvação. Essa é uma verdade muito dura que hoje eu não vejo. Hoje não tem bispo, não tem padre que tem a coragem de publicamente professar isso. Já participei de vários eventos, né, de vários eventos públicos, né, em vários lugares, nos mais variados locais, e eu nunca vi um bispo ou um padre se posicionar dessa forma, categoricamente, incisivamente. Principalmente em lugares onde tinham outras pessoas de outras religiões.
Então, o verdadeiro ecumenismo católico traz essa proposta. Não de igualar a igreja a todas essas seitas e falsas religiões, mas de fazer com que aqueles irmãos, aquelas pessoas que ali estão, elas retornem ao seio da Igreja Católica. Esse é o verdadeiro ecumenismo. Mas ao contrário disso, o que a gente percebe? Eu conheço um prelado, não é, que em todos os lugares, pelo menos em 2 dioceses a qual esse prelado passou, a primeira coisa que ele fez quando chegou foi promover um encontro ecumênico. Né? Então eu não quero me referir ao nome dessa pessoa, desse senhor, certo? Mas em todas as dioceses que ele passou, pelo menos nas 2, a qual eu acompanhei, não é? Então esse prelado ele fez encontros ecumênicos, né? Inclusive eu pude acompanhar, e aí colocaram pessoas lá para testemunhar, para dar uma palestra, e surpreendentemente apresentou lá um casal, né, que, se eu não estou enganado, parece que o homem era católico e a mulher era protestante, né, protestante da Igreja Universal do Reino de Deus. E tinha um filho. Né? Então trouxeram ali aquela pessoa para dar aquele testemunho, no intuito de tentar mostrar para as pessoas que é possível, que é uma possível conciliação nesse formato, nessa configuração de família aí, onde a mãe é de uma religião herética, apóstata, e o marido católico, né? Então, e a criança ali no meio de tudo aquilo. Então isso é impossível, né? É algo realmente inconciliável, é algo totalmente inconciliável, que não tem cabimento, não tem condições da pessoa olhar para isso e dizer, não, tá tudo bem. Isso é ecumenismo. Não é, não é, não é. De forma alguma não é. E a gente sabe o desequilíbrio que uma situação dessa pode causar dentro de uma família. Que tipo de ensinamento aquela criança vai ter? Qual é a orientação que aquela criança vai ter? Então tudo isso a gente precisa observar. Então quando chega em outra arquidiocese, também é a mesma coisa. Promover encontro ecumênico. Então lá se senta na cadeirinha lá, igual a todos os que ali estão, né? Quando na verdade aquela pessoa deveria estar lá na frente, exortando aqueles irmãos a abandonarem o erro de suas falsas religiões, de suas seitas heréticas, e se converterem, retornarem ao seio da Igreja Católica, porque fora dela não há salvação. Então você não vai ver nenhum padre, nenhum bispo, ou seja lá o que for, afirmando isso categoricamente. Você não vai ver, você não vai ver. Você não vai ver leigo, você não vai ver ninguém dizendo isso. Então é preciso que a gente tenha essa segurança, essa convicção de que fora da igreja não há salvação. E que a gente busque realmente praticar esse verdadeiro ecumenismo dessa maneira, como a igreja se coloca, como a igreja revela para nós, né? Com o objetivo de fazer com que essas pessoas retornem à verdadeira religião, que é a Igreja Católica, a verdadeira doutrina. Então isso é imprescindível. Então esse falso ecumenismo que é praticado aí pela Igreja Conciliar Sinodal, isso é uma grande farsa. Né? Isso é uma ação que visa realmente diminuir a Igreja Católica, igualar ela a todas essas seitas heréticas, que irão conduzir as pessoas ao inferno, à condenação. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência. E aí a gente só vai ter isso como? Buscando a verdade. Não a minha verdade, não a sua verdade, mas a verdade da Santa Igreja, a verdade dos sumos pontífices, a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esses homens, sim, são verdadeiros representantes de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles trazem a verdade como nosso Senhor trazia, com firmeza, com convicção. Denunciava os crimes. A gente vê que esses papas, a partir de Ângelo Roncalli, João 23, até Robert Prevost, Camaleão 14, a gente vê que essas pessoas são ovacionadas. Essas pessoas, elas não se portam como um verdadeiro pontífice. Na história da igreja nós já tivemos papas que foram presos, que foram exilados, que foram martirizados, que eram ridicularizados. Hoje não, hoje essas pessoas, esses senhores que ocupam a cátedra de Pedro, que estão ali com aquela roupa branca, que usurparam a cátedra de Pedro, essas pessoas hoje são ovacionadas pelo mundo, ovacionadas por esses governos
satânicos e legítimos que hoje comandam muitas nações do mundo. Então hoje, esses papas, eles hoje não passam de meros administradores ali do Vaticano, né? Se portam e se comportam apenas como um governante, um chefe de Estado, quando na verdade deveriam denunciar os erros desse mundo, deveria denunciar, apontar, né, um direcionamento para as pessoas, mas eles simplesmente trazem ensinamentos errados contra o depósito da fé, são verdadeiros criminosos que atacam o depósito da fé, que rejeitam totalmente a verdade católica, a verdadeira doutrina católica. Porque isso não é doutrina católica. Você você convocar um sínodo da Amazônia e você trazer uma deusa pagã para os jardins do Vaticano e prestar culto a ela, isso não é ser católico. Você retirar títulos da Virgem Santíssima, de Corredentora e Medianeira de todas as graças, isso não é católico. Você perseguir a missa tradicional, a missa tridentina, isso não é católico. Você, com seus comparsas, elaborar um documento, Fidúcias Súplicas, que aborda essa questão da bênção de casais do mesmo sexo. Isso não é católico. Isso não é católico. Você afirmar para o mundo categoricamente que todos os caminhos levam a Deus, qualquer religião, ou seja, se eu for satanista, se eu for qualquer outra coisa desse sentido aí, levam a Deus, isso não é católico. Então essas pessoas que ali estão, desde Ângelo Roncalli, essas pessoas que ali estão não são católicos. Não são católicos porque eles não seguem, não são obedientes à verdadeira doutrina católica. Não são obedientes aos sumos pontífices que durante todos esses séculos ensinaram essa verdade. E eles rejeitam toda essa verdade. É por isso que nunca nos ensinaram. É por isso que nos encontros, nas formações diocesanas, nada disso aqui era mencionado para a gente. Só o Concílio Vaticano II, só as novidades e dubiedades do Concílio Vaticano II eram introduzidas em nossas mentes. Então isso, de fato, é um verdadeiro crime contra o depósito da fé. E esses documentos denunciam isso para a gente, revelam isso para a gente. Né? Revelam essa impostura. Ah, você é sedevacantista, você é tradicionalista. Não sou nada disso, eu sou católico, eu quero viver a minha fé. Quando eu estava no modernismo, a única coisa que eu queria era viver a minha fé. Mas quando a gente ia para a missa, né, que até isso adulteraram o rito da missa, né? O Bugini, Paulo VI, ele alterou, né, descaracterizou totalmente a Santa Missa, transformando ela, essa missa nova, que é um banquete judaico, que é um culto luterano, culto anglicano, descaracterizando, tirando o nosso Senhor Jesus Cristo do altar e colocando de lado, colocando dentro de sarcófago, colocando atrás da igreja. E lá coloca um trono, onde o homem, o sacerdote, o dito sacerdote senta ali, ele é o centro. As leituras, todo o andamento da missa são comandados e liderados pelos leigos. Então hoje os leigos, hoje os homens, as mulheres que ali estão no altar, têm mais destaque do que o próprio sacerdote. Quando o sacerdote deveria ser aquele que se entrega como vítima. Então quando você compara, né, e aí essa constatação realmente é muito dolorosa, porque aí você vai ver que realmente você foi enganado todo esse tempo. Você foi enganado, que você foi iludido. E o mais doloroso de tudo, que adulteraram aquilo que é mais precioso na nossa fé católica. Infelizmente. E a gente só descobre isso quando tem acesso a esses documentos. Quando participa de uma missa tridentina, não NACUM, não comunhão, com esse organismo que se apresenta como Igreja Católica. É que a gente vai chegar a essa verdadeira constatação. Então isso é um processo muito doloroso. Eu não sinto nenhum pingo de satisfação de estar nessa posição em que estou hoje. Assim, eu estou aqui, encontrei a verdade e vocês estão aí no modernismo. Não tenho satisfação. Por quê? Porque
eu tenho afeto, eu tenho sentimentos afetivos por irmãos que ainda não chegaram a essa verdade, não chegaram a essa constatação. E a constatação que nós chegamos hoje é isso, é que hoje nós temos uma sede vacante. A igreja, a verdadeira igreja católica, ela está eclipsada. Palavras de Nossa Senhora de La Salette. O último Papa reinante, diante de tudo que a gente está vendo aí, foi Pio XII. E infelizmente a constatação, diante de todos esses erros, de toda essa apostasia, de todos esses escândalos, de tudo isso que a gente vê aí nesse catolicismo, que não consegue converter as pessoas, que não conseguem, e aí eu falo por experiência própria, não consegue transformar a vida das pessoas, é claramente visível. E é triste a gente ver pessoas, parentes, amigos, grandes pessoas que são de boa fé, mas que infelizmente estão sendo enganados, e muitos se sabem e muitos querem se deixar ser enganados. Muitos não querem se esforçar em procurar, em buscar a verdade. E isso é um processo, né? Agora isso é um processo, né? Eu comecei a ter dúvidas de tudo isso que eu estava vivendo a partir de 2016 com o estudo da carta Amores de Letícia, e realmente foi um processo de maturação, né? Em que a gente inseguro, né? Inseguro porque realmente a gente fica inseguro quando a gente precisa faz essa constatação e precisa tomar uma posição. É um momento muito crítico, né? Porque a gente se pergunta: e agora, para onde é que eu vou? E agora, para onde é que eu vou? Mas nosso Senhor Jesus Cristo, eu entendo que essa constatação de todo esse cenário, de toda essa impostura religiosa, quando a gente chega a essa constatação, é uma graça de Deus, é uma graça que Deus nos concede. E essa graça ela vai agindo na nossa vida e Deus vai mostrando a verdade. Por meio da verdade a gente vai encontrar pessoas também que estão nessa mesma condição, e são muitos. Não é porque antes as heresias, as apostasias, não é, os crimes contra o depósito da fé eram feitos meio que de forma camuflada e a gente nem percebia, não é? A gente não percebia muito, então, enfim. Mas hoje essas pessoas elas estão fazendo isso de maneira pública, sem nenhum pudor, de maneira clara. Então ninguém vai poder diante de Deus vai poder dizer que nenhum sinal foi dado, porque foi dado. Foram dados muitos sinais foram dados. A gente que, em nome daquela obediência cega, em nome do sentimentalismo religioso, não é de querer, não, mas eu preciso ir para a missa, mas eu preciso receber os sacramentos, não, mas eu preciso obedecer o meu pároco, meu bispo, mas de obediência a nosso Senhor Jesus Cristo, e a obediência à igreja, e a obediência ao depósito da fé, a verdadeira doutrina católica. Onde é que fica? Então, gente, esse momento vai chegar para todo mundo. Chegar um momento que assim como a minha consciência me julgou diante de tudo isso que foi apresentado para mim, todos os fatos, né, tudo isso, toda essa incoerência, toda essa contradição entre o que a igreja ensinou durante 1960 anos e o que é ensinado da década de 60 para cá, a gente percebe que não se trata da igreja católica. Não se trata. É dura essa constatação, eu sei que muitos irmãos, eu conheço, eu já passei por várias fases, né? Passei pelaquela fase de negação, não, isso não pode ser verdade, isso não pode ser verdade, não, cheguei naquela fase do reconhecer e resistir, né? Reconhecer e resistir, chegava na hora da parte da missa lá que rezava pelo Papa, eu me negava a proferir qualquer palavra nesse sentido, simplesmente abaixava e no fundo do meu coração eu lhe nego, né? Mas de qualquer forma eu estava rezando em comunhão com essas pessoas. E chega um momento que não tem para onde correr, você tem que escolher, você tem que, ou você permanece cúmplice de toda essa impostura, né? Mesmo que involuntariamente, e aí Deus é quem vai julgar o nosso grau de culpa, de comprometimento com tudo isso, né? Cabe a Deus fazer esse julgamento, não a nós de maneira nenhuma. Nós não, como eu reafirmo mais uma vez aqui,
Nós não estamos aqui para julgar nem condenar pessoas, mas para julgar e condenar falsos ensinamentos que vão contra o verdadeiro ensinamento católico, o verdadeiro ensinamento dos sumos pontífices e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Deus nos ilumine, peço desculpas a todos aí pela limitação na questão da comunicação, até mesmo no aprofundamento, né? Talvez a gente não tenha essa forma de transmitir tudo isso que está tendo aqui, mas a gente vai aprendendo, isso é um processo, né? É o primeiro vídeo do nosso canal, que nós estamos fazendo o estudo das cartas encíclicas e dos documentos papais pré-conciliares. Então a gente espera poder melhorar, poder evoluir nesse sentido e poder transmitir, né, um pouco dessa verdade católica para todos vocês que acompanham aí o nosso canal Cátedra Católica, e a gente possa conseguir esse discernimento, né, para que a gente possa chegar à verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, à verdade doutrinária da Igreja Católica, por meio do depósito da fé, e a gente possa fazer com que mais pessoas realmente cheguem a esse ponto que é crucial. E aí, iremos obedecer a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, ou iremos permanecer nessa obediência cega, que mesmo diante de falsos ensinamentos escandalosos, né, que a gente sabe que vão contra tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, tudo aquilo que Deus Pai deixou para nós, será que nós vamos suportar viver nessa dubiedade, nesse mundo de novidades? Cada momento é uma novidade nova, é uma novidade que surge aí, e as pessoas cada vez mais vão se prendendo a sentimentos devocionalistas, né? A gente vê que o que mais se vê aí é devoção, é aparecendo a aparição de Nossa Senhora em tudo quanto é canto, de santo em tudo quanto é canto, e as pessoas se apegando a isso, é o carismatismo tomando conta da igreja, trazendo aquela fé de choro, de lágrimas, de sentimento, mas que estão totalmente longe da verdade. É a semente protestante dentro da Igreja Católica. E quando não é isso, aí vem os comunistas, vem os materialistas da teologia da libertação, né? Pessoas que pregam um Deus totalmente o oposto daquilo que foi nosso Senhor Jesus Cristo, que veem nosso Senhor Jesus Cristo como um grande revolucionário, quando na verdade nosso Salvador, ele sempre trouxe para nós a verdadeira postura de como um filho de Deus deve agir nesse mundo. Então nós vivemos dentro desses paralelos. Então é preciso que a gente acorde, que a gente desperte desse sono profundo que nos colocaram, e a gente desperte. Eu sei que é um passo muito difícil, mas é um passo necessário. Eu acho que é a mesma decisão que aqueles mártires lá no Coliseu de Roma foram submetidos, quando foram jogados aos leões, às feras. Tenho duas opções: negar a nosso Senhor Jesus Cristo, ou derramar meu sangue por ele aqui, declarando nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Então a gente vai chegar nesse ponto, você pode ter certeza. Eu me vi nessa posição, eu cheguei nesse momento, onde você via a fera colocada ali por aquelas lideranças romanas que ali estavam, e talvez se eu levantasse a mão e negasse a nosso Senhor Jesus Cristo, eles fechariam a porta ali para as feras e diziam: pode tirá-lo daí. Mas é impossível. Quando nós somos julgados pela nossa consciência, é impossível a gente voltar atrás. Então, quando a gente chega a essa verdade, quando a gente traz dentro da gente esse sentimento de busca pela verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza que a gente vai preferir derramar nosso sangue, ser devorado por feras, mas nunca negar a verdade. A verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade da igreja, que é imutável, que não se contradiz para agradar o mundo, em nome do respeito humano. Então a verdade hoje ela está sendo suprimida em nome do respeito humano. Então que nosso Senhor nos dê forças para que a gente possa ter essa graça de chegar a esse momento de decisão e decidir por nosso Senhor Jesus Cristo. Não em agradar a hierarquia,
a uma obediência cega. Não em nome disso, mas que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente possa chegar à verdade e a gente possa ter a coragem de decidir por Ele. De decidir por Ele. Porque é mais aconselhável agradar a Deus do que agradar aos homens. Então que nosso Senhor nos dê essa graça, nos conceda essa graça, essa perseverança de ir até o fim. Até o fim, mesmo que custe tudo para a gente, mesmo que a gente perca tudo em nome disso. Mas que a gente não negue a nosso Senhor Jesus Cristo. Então agradeço desde já a você que ficou conosco até aqui. Vamos rezar e pedir a Deus que nos conceda um verdadeiro Papa e nos ilumine, né? Nunca nos abandone, nunca nos faça com que a gente se abandone, né? E não permita que nós não abandonemos a verdadeira fé, a verdadeira doutrina católica. Que nosso Senhor Jesus Cristo veja, olhe para cada um de nós e a gente, por meio da reza, da oração, busque sempre estar em sintonia com nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.